Mateus 28, versículo 19: Ide por todo mundo, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante quando nós estudamos acerca do sacramento do batismo, né, da tradição ali dos primeiros cristãos, da igreja proto-cristã, em nenhum momento a gente observa a proibição ou a restrição em relação às crianças, em relação ao batismo infantil. Então, claro que a gente não vai ter nada muito explícito aí nos textos bíblicos, né, mas de maneira implícita a gente tem muita coisa. A própria circuncisão, que era ministrada né, como sinal da antiga aliança ali, por volta do 8º dia do nascimento dos meninos, né, dos filhos do sexo masculino. E isso mostra que mesmo sem entender nada, mesmo sem ter uma fé ainda pessoal, a criança já era levada pelos seus pais para receber esse sinal da aliança com Deus, né? E se nós não encontramos nem mesmo esses textos tão explícitos assim nos Atos dos Apóstolos, é porque a igreja cristã ainda estava sendo difundida, né? O evangelho ali estava sendo pregado ainda. E é natural, é uma questão lógica, que, em primeiro lugar, né, nós encontramos os adultos sendo batizados, né? Primeiro os adultos. E depois ali é lógico que gradativamente também as crianças, né? Por exemplo, a gente tem uma citação aqui de Orígenes, lá no século III, né, no início do século III, ele vai dizer: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também às crianças. Sabiam eles, a quem foram confiados os segredos dos mistérios divinos, que existe em todos a mancha do pecado, né? São Cipriano de Cartago, por exemplo, ali no ano de 253, falando em nome do Concílio de Cartago, escrevendo ao bispo Fido, a qual era de opinião contrária, né, que os meninos teriam que ser batizados após o 8º dia. São Cipriano de Cartago diz assim: neste ponto ninguém está de acordo com a tua opinião. Antes, todos, ao contrário, fomos de parecer que a nenhum homem nascido se há de negar a misericórdia e a graça de Deus. Então, é uma questão de lógica. Mas a gente ainda vai encontrar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15, Lídia e toda a sua família sendo batizada. Nós vamos encontrar em Atos 16, 33, o carcereiro e toda a sua família sendo batizada. A gente vai ver em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, a citação de que Estéfanas e toda a sua família foi batizada. E aí poderia se perguntar a um irmão protestante, né? Como que ele pode ter tanta certeza, uma certeza objetiva, absoluta, de que na casa do carcereiro, na família do carcereiro, na família da Lídia e na família de Estéfanas não havia nenhuma criança, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus.